Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Caio e eu estou aqui para mais um vídeo do canal. Seja muito bem-vindo ao Ruá. Sem perder tempo, já se inscreve no canal, aí ative as suas notificações para que você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Hoje nós vamos ter um vídeo super especial, mais um vídeo do quadro Tirando Dúvidas no Ruá. Para quem viu o primeiro vídeo, tirando dúvidas aqui no Ruá, nós tiramos dúvidas sobre o dízimo com o pastor Helder Aguiar, da Igreja Batista Nacional Manancial, a igreja em que eu congrego, né? Meu amigo pastor Helder trouxe uma palavra muito abençoada, tirando dúvidas sobre o dízimo, e hoje não vai ser muito diferente, teremos outra palavra abençoada, tirando dúvidas sobre outro tema, um tema que é muito polêmico, né? Muito polêmico mesmo. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho e tirando dúvidas sobre julgo desigual. É isso mesmo, tirando dúvidas sobre julgo desigual aqui no Ruá. Hoje nós teremos a palavra super especial com meu amigo, irmão de outra mãe e pastor Cadu Carvalho. Isso mesmo, pastor Cadu Carvalho, amigo meu de longa data, super irmão, esteve comigo aí em vários momentos difíceis da minha vida. Tive o prazer de conviver com ele por muito tempo e já passamos por poucas e boas juntos, né, Cadu? E hoje ele vai estar aqui trazendo uma palavra. Eu tenho o prazer de poder estar aí trazendo o pastor Cadu Carvalho para estar trazendo uma palavra de bênção, esclarecendo dúvidas sobre julgo desigual aqui no Ruá. Então, a palavra está com ele, pastor Cadu Carvalho, da Igreja Batista Nacional Paz e Vida em Montalvânia. A palavra está com o pastor Cadu. Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, Caio? É um prazer poder participar aqui nesse vídeo, nesse canal abençoado que tem ajudado muitas pessoas em relação à palavra de Deus. Parabéns pelo trabalho, viu? Gente, eu sou o pastor Cadu Carvalho, da Igreja Batista Nacional Paz e Vida, da cidade de Montalvânia, extremo norte de Minas. Mais uma vez ressalto a alegria e a honra de poder participar deste canal tão abençoado. Nesse assunto, Caio, interessante a questão do julgo desigual, a gente poder falar sobre isso, porque é um tema que a gente considera como polêmico, um tema que nós temos também um certo receio de ficar enfatizando isso daí, porque isso vai mexer talvez na estrutura das pessoas, mas aquilo que vem como orientação da palavra de Deus para nós não pode ser ignorado. Nós não podemos ser aqueles que acham que o Salmo 23 é sagrado e o texto hoje que eu quero trazer para os irmãos, 2 Coríntios capítulo 6, não seja. A Bíblia, com seus ensinamentos e princípios, desde Gênesis capítulo de número 1 até o último capítulo de Apocalipse, a Bíblia ao todo é um texto sagrado e nós temos muito o que aprender. Então, em relação ao julgo desigual, eu quero trazer um texto do nosso Novo Testamento, que está em 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 14. A palavra de Deus ela vai dizer assim, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém? E eu quero também ressaltar aqui o versículo 17, o apóstolo Paulo vai falar assim, por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Ok. Caio e queridos internautas, quando a gente fala em julgo desigual, nós não estamos falando em a gente não ter amizade com as pessoas. Por exemplo, tem um colega que ele é de outra religião, então não vou ser amigo dele. Não é isso necessariamente. Muitas pessoas associam isso com o Salmo 1, falando lá da roda dos escarnecedores e tudo. A questão de você se assentar na roda dos escarnecedores não quer dizer de você ter uma amizade ou de você trocar uma ideia com alguém que não pertence à sua religião ou à sua confissão de fé.
mas é questão de você começar a compactuar com aquelas ideias de escarnecedores. Tudo começa por aí. Por isso que é muito importante o cristão ele ter uma leitura atenta das Escrituras. É muito importante para o cristão poder participar de estudos bíblicos e também poder ser um telespectador de um canal tão inteligente como esse, para podermos dialogar sobre essas ideias. Então o jugo desigual ele não é brincadeira, é uma orientação tão sagrada quanto qualquer outra na Bíblia. E nós precisamos ter muita atenção com isso. E quando falamos de jugo desigual, a nossa atenção ela se volta principalmente aos relacionamentos, quando começa-se um namoro. É aquela história, o rapaz da igreja começou o namoro com uma menina que não é da igreja, que é de uma outra religião ou que talvez nem tem fé. Muito se fala sobre isso. Também faz parte. Só que é importante lembrar que o jugo desigual ele vai muito além do que simples relacionamentos e até mesmo casamentos. O jugo desigual ele entra também na questão de negócios, o jugo desigual entra na questão de sociedade, o jugo desigual ele entra em questões onde nós nos colocamos em sermos participativos de várias situações onde pessoas podem não compactuar com a mesma ideia. Talvez você tenha aí uma mesma formação, um mesmo sonho, mas quando se trata de uma sociedade, quando se trata também de um casamento, de um namoro, existe algo que a gente chama de porta espiritual que se abre dentro desse tipo de situação. É importante lembrar também que eu conheço muitas que estavam ali dentro da igreja, isso em geral, tá? Não estou falando da minha igreja ou da sua, mas pessoas dentro das igrejas que se casam com pessoas que nem sequer são crentes, como a gente gosta de dizer. E são casamentos que eu posso dizer bem-sucedidos. Casamento onde a gente observa-se o amor acontecendo, casamento onde, vamos supor, a menina é da igreja, o rapaz não, mas não tem briga, não tem nenhum tipo de imposição que atrapalhe a pessoa ir para a igreja. Mas eu conheço também casamentos, namoros que não tiveram um final feliz, que terminaram em crime, que terminou em espancamento, terminou em brigas e divórcio e mortes também, infelizmente. E também é importante ressaltar que eu conheço também situações de pessoas de dentro da igreja que confessaram a mesma fé, que tem também o casamento muito bem sucedido, e conheço outros que, meu Deus, foram envergonhar o nome de Jesus dentro de um relacionamento. Então, a questão de uma religião de fachada, isso daí não vai determinar o peso do jugo desigual. Nós estamos falando aqui daqueles que creem e daqueles que não creem. Por exemplo, igual o apóstolo Paulo, ele vai dizer que não existe comunhão com os incrédulos. Ele fala assim, não se coloque em jugo desigual com incrédulos. O que é um jugo? Eu poderia, né, Caio, trazer para você aqui aquele carro de boi bonitinho que seu avô fez para mim, mas hoje ele está lá na outra sala, eu tenho que trazer ele para cá, que essa sala aqui ela foi modificada. Ele e alguns outros livros. Mas o jugo é o seguinte, vamos dar um exemplo de um carro de boi. Se você colocar um boi forte, grande de um lado e um boi menor do outro, olha o que vai acontecer. O equilíbrio vai ficar assim, um mais baixo, e alguém vai levar um peso maior nessa história. Assim é um jugo desigual. Então nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? A natureza é que determina a associação. Você coloca lá um porco, eu estava até lendo um tempo atrás o teólogo Warren Wiersbe, ele vai dizer assim que você coloca ali um porco que se associa com outros porcos no chiqueiro. Uma ovelha, ela se associa com uma ovelha, ela vai ruminar o capim junto com o seu rebanho. E o porco, ele vai estar ali no chiqueiro tendo uma vida de porco. Você não vai associar, você não vai colocar num negócio uma ovelha e um porco juntos. Por quê? Cada um tem a sua natureza, assim é no mundo espiritual. E é muito perigoso porque o cristão, ele possui uma natureza divina. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, lá no capítulo 1, versículo 3 e 4,
Pedro ele vai ressaltar a questão da natureza divina das pessoas que nasceram de novo. Aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, que verdadeiramente são convertidos. E a natureza divina, ela tem por si o desejo de se associar àquilo que agrada ao Senhor. Então, o verdadeiro crente, ele não vai querer desagradar a Deus em um casamento, em um namoro, em um negócio. Eu não vou querer, por exemplo, inventar um modo de ganhar dinheiro que Deus vai desagradar. E muito menos colocar pessoas na minha vida que Deus também vai desagradar. Então, quem é a pessoa que Deus vai agradar? Será que, por exemplo, eu estou orando, eu estou solteiro e quero arrumar uma namorada. Será que vai aparecer um anjo do Senhor com uma plaquinha escrito o nome dela? Não, não é isso. Não que Deus não possa fazer isso. Mas nós temos um princípio que agrada a Deus. A pessoa, ela compactuar com a mesma fé que você. Porque a gente observa que na Bíblia, nós temos muitos casais que a fé não compactuava e tivemos muitos problemas em relação a tudo isso. E você não vai querer um problema na sua vida. E essa questão de julgo desigual, ela pode ser evitada. Você não precisa arrumar vamos pegar na área sentimental, que é uma área muito falada, você não precisa arrumar um namorado ou uma namorada e passa-se um tempo, você recebe uma orientação do seu pastor, do seu líder, de não prosseguir aquele namoro porque você é de uma fé, o outro é de outra fé. Porque se esse namoro termina, por exemplo, num casamento, como é que vai fazer? Você teria coragem, você como um cristão, de abrir mão do seu princípio de Deus, seu princípio bíblico, para você se casar em um ritual que não é bíblico? É um ritual onde Deus não pode ser o convidado, você teria coragem? Será que isso seria uma atitude de um verdadeiro servo de Deus? Então você não precisa chegar nesse ponto. Basta você ser uma pessoa de oração e uma pessoa de convicção bíblica. Talvez essa pessoa já não compactou com a mesma fé que você. Mas se ela ama você de verdade, ela vai conhecer o amor de Deus, porque você tem que passar o amor de Deus. E é uma forma de esta pessoa ir para a igreja, dessa pessoa entender o que é a fé. Então você não precisa se aventurar para você se chatear, para você chatear as pessoas que estão perto de você, chatear a pessoa com quem você vai se relacionar e, pior, entristecer o coração de Deus. Você não precisa disso. E saiba que Deus, ele tem o melhor para a sua vida. Deus, ele tem o melhor para você, para sua casa. Você não precisa desesperar, você não precisa se apressar. Nós temos um provérbio bíblico que fala que quem se apressa erra o caminho. Então, qual que é o desejo de Deus para nós? Deus, ele deseja que a gente compartilhe uns com os outros a bênção. Isso faz parte de uma vida em sociedade e que possamos levar a bênção para as pessoas na vida cristã de cada uma delas, que possamos levar o amor de Cristo e as pessoas, ao observarem as mudanças, o amor de Cristo na sua vida, elas vão querer se relacionar com Deus também. E automaticamente, quem sabe, não é o momento de construir grandes e sólidos relacionamentos. Eu gosto de dizer que um relacionamento a dois, quando se trata de servos do Senhor, ele na verdade é dois visivelmente, mas espiritualmente é um relacionamento a três, porque é você, alguém e Jesus junto com você. E é assim que funciona. E Deus, ele deseja que você desfrute a harmonia, que você desfrute da união junto com a pessoa que você ama, junto com a pessoa que você gosta. Ele deseja que você viva trabalhando junto com o próximo, que o próximo trabalhe junto com você, sem que ninguém seja peso um para o outro. Porque quando tentamos andar com o mundo e com o Senhor ao mesmo tempo, esse tipo de relacionamento não dá certo, porque nós não conseguimos amar duas pessoas. Ou você é crente ou você não é. Não existe esse negócio de crente em cima do muro, não. O em cima do muro é um território, e é território do inimigo. Então tome muito cuidado com relação a tudo isso. E Paulo, ele vê um contraste muito grande, um contraste, um abismo, podemos dizer, o tamanho desse contraste entre cristãos e não cristãos. Ele chama de justiça e iniquidade, ele chama de luz e trevas, ainda traz o texto, Cristo e o maligno. Não existe comunhão de Jesus com o diabo. Jesus, ele nunca vai sentar junto com o diabo e falar assim, olha, vamos fazer um negócio bom aqui? Não, não existe esse tipo de comunhão. Por quê? Como é que seria possível unir opostos? Não é verdade? Quando a gente se trata assim de temperamentos opostos é uma coisa, às vezes pode ajudar e edificar no relacionamento,
mas às vezes não. Então tudo isso deve ser o quê? Avaliado, tudo isso deve ser julgado. Você que está orando para fazer um negócio, você que está orando para casar, para namorar, ore de verdade, não fica orando com aquela ilusão, ah, meu Deus, vamos pegar aqui a época de julho, na região sudeste, que não costuma ser uma época de chuva, junho, maio, né? Ah, meu Deus, se chover 3 dias seguidos é porque sua vontade é essa. Não fica fazendo isso não, tá? Não fica fazendo isso não. Seja uma pessoa de oração, uma pessoa de princípios. Se você vê que aquela pessoa ela não compactua com a sua fé, aquela pessoa ela não quer saber da sua fé de cara, não precisa nem orar. Mas agora, se tem alguém dentro da igreja que quer realizar algum negócio com você, montar alguma sociedade, alguém que quer namorar, casar com você, aí você vai orar ao Senhor. E o importante, conheça a pessoa. Não é pecado você fazer amizade com os pais primeiro, perguntar como é que é a vida daquele rapaz, daquela moça, saber se tratam bem, porque alguém, por exemplo, um rapaz que trata mal a mãe vai tratar mal a esposa também, vai tratar mal a namorada e assim sucessivamente. Um rapaz que não ajuda com nada ou dentro da sua casa vai ser alguém preguiçoso que vai escorar em você. E depois não adianta reclamar. Ah, o que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? Porque você não vigiou e acabou entrando no jugo desigual. Lembra do exemplo que eu dei? Lá do boizinho, ó, um fica para cima, outro para baixo, alguém vai levar mais peso. E é isso que Deus não quer. E a essência da natureza do povo de Deus, da obediência, desde o início, Deus ele montou o povo de Deus, ele preparou aquele povo para não ser um povo igual ou misturado às outras nações. Até mesmo o modo de vestir, Deus, ele tratou aquelas pessoas para que eles não fossem confundidos. Então Deus não quer que você seja confundido, porque os servos do Senhor, eles vão resplandecer a glória de Deus. E quem anda nos caminhos de Deus jamais será confundido. Vai conhecer a verdade e a verdade vai ser a fonte de libertação para todos. Então, muito cuidado com essa questão desse jugo desigual, porque quando uma pessoa salva, né, alguém que está firme na fé em Cristo, quando uma pessoa salva se casa com uma pessoa que não é salva, ela vai criar uma situação impossível. E o mesmo se aplica à sociedade, o mesmo se aplica aos negócios e também, claro, à comunhão religiosa. Se você, que é servo do Senhor, é um cristão protestante, por exemplo, você vai concordar? Se você casar com alguém aí que não pertence à sua mesma fé, num domingo você vai lá e apresenta a sua criança na igreja. No outro domingo, vamos supor que a pessoa vai lá apresentar essa criança a divindades, a outros deuses ou ídolos que você não tem fé. Você vai querer isso aí na sua vida? Então, o tempo de cortar isso é agora, enquanto você está aí orando. Então, não queira forçar a barra. Em questão de relacionamento, se aquela pessoa ela é para você, então Deus vai preparar tudo, inclusive no mundo espiritual. Vale a pena esperar, não se esqueça disso. E quando a igreja ela abre mão desse testemunho, principalmente de se colocar em jugo desigual, a igreja ela está profanando a si mesma, o templo. E quem é o templo? O templo somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então não queira associar luz e trevas. Isso daí é o jugo desigual em todas essas áreas. Amém? Eu queria até falar um pouco mais sobre isso, mas o nosso tempo é um pouco corrido. Mas desde já, você que está assistindo esse canal abençoado aí, lembre-se, não se coloque em jugo desigual. Seja uma pessoa de oração e de princípios bíblicos. E vou deixar, só para encerrar aqui, uma frase que eu aprendi. Não converta a Bíblia para você. É muito fácil você pegar textos isolados e querer fazer o que você quiser. A Bíblia não é um livro para converter os princípios para nos atender. Somos nós que devemos nos converter para a Bíblia, nos converter às Escrituras. Afinal de contas, a segunda chance que Cristo nos dá é para isso. É para nós termos uma vida separada para Deus, uma vida abençoada. Amém? Espero em ter contribuído e em outras oportunidades podemos falar mais sobre o assunto ou outros. Amém? Caio, Deus abençoe você, Deus abençoe a cada um de vocês que estão assistindo. E antes de despedir, eu só gostaria de deixar aqui, meu querido, as minhas redes sociais, para quem quiser acompanhar, seguir, conversar um pouco, falar sobre esse assunto. Caso queira, não esquece de falar que você assistiu nesse canal não, viu? Mas você pode me seguir aí no facebook.com/Cadu Carvalho. Cadu com K, viu? No Instagram,
Me segue lá. Me segue lá, tô esperando por você. O meu Instagram é o @prcaducarvalho, Cadu sempre com K. E também no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, inclusive reativei ele, principalmente agora com esse tempo de quarentena de Covid-19, eu fiz a reativação desse canal e tô querendo postar alguns conteúdos interessantes também, entre outros que já tem lá, algumas coisas pessoais também, mas fica à vontade, tá lá para vocês mesmos. Mas você pode também se inscrever lá no meu canal. Você que está aí assistindo agora, escreve lá também, vai lá no YouTube. O meu canal é o PR Cadu Carvalho. Espero por vocês. Amém? Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Amém, amém. Glória a Deus. Mais uma palavra abençoada aqui no Ruá. Hoje, tirando dúvidas sobre julgo desigual. Tenho certeza que muitas dúvidas foram sanadas aí por esse tema que traz muitas polêmicas, né? Mas eu tenho certeza que ficou tudo muito bem claro e que Deus vai aí abençoar a sua vida e falar ao seu coração através dessa palavra para que você não fique com dúvidas sobre esse tema. Quero agradecer aqui imensamente de coração ao meu amigo, pastor Cadu Carvalho, que trouxe essa mensagem. Que Deus possa abençoar a vida dele ricamente, o ministério dele lá na Igreja Batista Nacional Paz e Vida, em Montalvânia. E quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço super especial, um beijo para os irmãos lá de Montalvânia, que eu tenho certeza que estão em peso ligados no Ruá. Que Deus possa abençoar a vida de vocês em nome de Jesus. É isso aí, o nosso vídeo de hoje fica por aqui. Quero pedir a você, como eu peço em todos os vídeos, que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas venham ser alcançadas aí pela palavra de Deus. Amém? Toda segunda-feira tem vídeo novo aqui no Ruá. Segunda-feira nós temos um encontro marcado, mais palavras de Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado a você que acompanha aí todos os vídeos desde o início. Você que está aí vendo o primeiro vídeo do Ruá, seja muito bem-vindo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Obrigado de coração por estar conosco aqui nesse vídeo do Ruá. Que Deus te abençoe. Até a semana que vem, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.